nós vamos falar sobre a geriatria e a gerontologia. São temas extremamente importantes e palpitantes. Afinal de contas, é o que a gente quer, ter uma velhice confortável, saudável. E teremos dois ilustres participantes dessa mesa. Primeiro, o Dr. Eduardo Canteiro Cruz, que é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria, é aqui da Associação Médica Brasileira, médico assistente da disciplina de geriatria e gerontologia da Escola Paulista e da USP, e é supervisor do programa de residência médica em geriatria da Universidade Federal de São Paulo, além de diretor administrativo da Sociedade Brasileira de Geriatria aqui 2527. O tema, doutor Eduardo, por favor, pode chegar aqui ao púlpito, é Preparando o Olhar de um Brasil Envelhecido, Insights da Geriatria. Em seguida, nós teremos a doutora Alessandra Tiepo, daqui de São Paulo também, diretora administrativa da Sociedade Brasileira de Geriatria, agora, nesse curso, especialista em telemedicina, administradora hospitalar em Economia e Saúde, mestrado em Políticas Públicas e professora de graduação em Medicina da Unisa e UAM, AMB, Morumbi, com um tema também muito bacana, abordagem do idoso, porque precisa ser global. Então, eu gostaria de chamar primeiro o doutor Eduardo, por favor, pode se dirigir aqui ao púlpito, vamos ouvi-lo. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui representando a SBGG. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Porque é muito estranho a gente fazer essas aulas silenciosas. Quem de vocês aqui atende idosos todos os dias? Então tá ótimo, porque só está dando 30%. Vamos embora, Alessandra, a gente já deu a mensagem. Quem teve aqui geriatria na graduação? Então a gente vê que a gente já tem um problema, né? Porque a gente atende idoso e faz uma medicina de transbordamento. A gente aprende o que a gente aprende nas especialidades e faz isso com o idoso sem entender que o idoso é um ente diferente. Eu recebi a proposta de fazer essa aula, que é uma proposta bem interessante, porque eu poderia ficar falando aqui, por exemplo, de economia da saúde, né? Tem vários insights. A gente poderia falar de formação médica ou de título de especialista, mas eu acho que, como é um congresso de generalista, a maioria das pessoas não pagou para estar aqui e ficar ouvindo falar de economia da saúde, né? A gente vai falar, portanto, de questões assistenciais que vão permear todos os caminhos de todos nós, exceto do obstetra, enquanto não tiver gestante idosa, né? Aliás, idosa gestante idosa a gente já tem. Então, o que é uma sociedade envelhecida? Então, a OMS ela define uma sociedade envelhecida como aquela que tem uma parcela significativa de pessoas, geralmente o ponto de corte é 14%, com 65 anos ou mais. E a sociedade envelhecida, ela decorre de quê? De um aumento da expectativa de vida, mas fundamentalmente de uma diminuição da fecundidade, da natalidade. Então a gente vai tendo um estreitamento da base e isso faz com que o peso dos idosos na sociedade seja progressivamente maior. Então nem sempre é porque está vivendo muito, mas é porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? E isso é só pensar na história das nossas próprias famílias, né? Os nossos bisavós, avós, pais, nós, cada vez menos filhos na sociedade. No Brasil, eu trago aqui uma comparação do censo de 2000 e 2022. Em 2000, a gente tinha 8,6% da população brasileira formada por idosos, mais ou menos 14,5 milhões de pessoas. E em 2022, isso passa para 15,6%. Então, em 20 anos, a gente passa de uma sociedade em envelhecimento para uma sociedade envelhecida. Mesmo que tendo morrendo aquele monte de velho na pandemia, a gente
chegou nesse ponto. Aqui eu trago um dado interessante para a gente comparar como é que se deu o envelhecimento em alguns países. E vocês notem que interessante essa referência. A referência é do Credit Suisse. Então, isso é um assunto que interessa muito para as fontes pagadoras. Então, pega aqui o Brasil. O Brasil, na concepção de país, de sociedade de envelhecimento, e aí a gente pensa o ponto de corte dos 65 anos ou mais, ele atingiu esse ponto de corte em 2012. E levou 19 anos, ou vai levar, 19 anos, aí 2031, para chegar nos 14%, que seria a métrica internacional. O que aconteceu na França? A França levou apenas 110 anos para se tornar uma sociedade em envelhecimento. Então nós fizemos em 20 anos o que os países europeus, e aí você pode olhar os dados aqui da Escandinávia, por exemplo, representada pela Suécia, do Reino Unido, a gente teve muito mais tempo para fazer essa transição demográfica. E é o que a gente, em geriatria, fala muito comumente, que esses países primeiro enriqueceram, depois envelheceram. Nós envelhecemos sem enriquecer. E isso vai exigir da gente, do ponto de vista da abordagem de saúde, um modelo de saúde muito diferente do que a gente está acostumado. E notem que curioso que o Brasil ele tem um processo de envelhecimento muito semelhante ao Japão, em termos de tempo que ele leva para passar cada uma dessas barreiras. Esses são dados aí que mostram de uma maneira bastante gráfica como se dá a curva de envelhecimento. Então vocês olhem que o ângulo do Brasil, que está representado ali pela seta violeta ou roxa, é muito semelhante ao da China, ao da Tailândia, da Coreia e do Japão. Então a gente gosta muito de se assemelhar em medicina, procurar os modelos europeus e norte-americanos, mas do ponto de vista da abordagem social, talvez a gente devesse olhar para como a Ásia enfrentou e enfrenta essa situação. Porque a velocidade com que a gente está envelhecendo no Brasil é uma velocidade asiática. Nós estamos vivendo mais, mas será que nós vivemos melhor? A gente tende a ter algumas premissas, até porque nós somos de classe, maior parte de nós somos de classe média alta, e a gente olha os nossos pais, avós, de que a gente vive mais e vive melhor, com menos incapacidade, mas será que isso é verdadeiro? Então a gente sabe que entre 2000 e 2017 a expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou aproximadamente 4 anos. E a expectativa de vida saudável aumentou também basicamente aí uns 4 anos, 3,7 anos. Só que os anos vividos com incapacidade entre os idosos aumentaram 7,3% para 10,3%. Então, se a gente pensar que a expectativa média de um brasileiro vai ser de 70 anos, a gente está falando de que 7 anos da expectativa vai ser vivida com incapacidade. Então a pessoa mal fica velha, ela incapacita. O que significa que eu, como geriatra, Alessandra como geriatra, a gente vai precisar de todo o expertise, de todo o corpo médico dessa sociedade para evitar que as pessoas incapacitem. Porque não adianta falar assim, quando chegar nos 60 anos vai para o geriatra que a gente vai resolver. A gente até resolve, mas o custo de saúde para isso é muito alto. O envelhecimento, portanto, ele vai exigir uma nova abordagem de saúde pública. E a abordagem de saúde pública, para ser uma abordagem adequada, ela vai precisar que nós mudemos os nossos estereótipos sobre o que é idoso. E isso tem acontecido de uma maneira muito difusa. A gente sai, portanto, do idoso representado no pictograma como um senhor encurvado usando uma bengala, para isso, que se de fato não é o que a gente tem no momento, é o que a gente deseja, que seja um adulto com 60 anos ou mais. Então, uma das coisas que a gente tem que mudar na nossa cabeça,
como profissional de saúde, é que não há uma pessoa tipicamente velha. Né? Eu gosto muito de usar uma comparação bem geométrica, de que à medida que a gente envelhece, a gente vai andando uns dos outros no mesmo ângulo de 10 graus. Só que quando a gente tem 70 anos, a gente caminhou tanto que a gente está muito longe do que é o outro. E a gente não vai poder usar mais o parâmetro etário como puramente um parâmetro que vai decidir a maneira como a pessoa é ou deixa de ser. Então, o que é característico é que as pessoas idosas, a velhice é muito heterogênea e diversa entre as pessoas. E isso tem uma razão genética, que quando muito é 20 a 30% do que é a velhice das pessoas. A gente sabe que a genética pesa muito nos longevos, aqueles que têm 90, 100 anos, mas fundamentalmente hábitos, comportamentos, ambiente físico, ambiente social. Essa semana a gente viu sair nos noticiários que as pessoas que vivem em países com instabilidade política, devido à secreção de hormônios de estresse, vivem menos e vivem pior. Então vocês vejam quantas variáveis a gente tem e que muitas delas não vão estar não vão estar no eixo da saúde. Então as discussões da velhice são muito mais amplas. Outra questão importante é que a diversidade do envelhecimento ela pode ser explicada pela iniquidade da saúde. Ou seja, são as desigualdades sociais que se reproduzem no acesso e no cuidado à saúde. Então, a gente tem esse dado que é da Austrália, que eles comparam a capacidade funcional de uma pessoa ao longo do seu curso de vida, baseado na capacidade que ela tem de gerir a renda. Em amarelo, é aquela pessoa que não tem renda suficiente para chegar no fim do mês. Então, ela tem uma dificuldade de controlar a própria renda. Em vermelho, é quem tem facilidade de fazer a gestão da renda. Então, vocês olhem que quando a gente é jovem, e eu estou aqui quebrando a minha cabeça com essa ponteira, aqui ó, quando a gente é jovem, nós estamos muito próximos uns dos outros. E que até quem tem dificuldade de ter renda tem 80% mais de capacidade funcional. Quando a gente está na meia-idade, onde eu estou agora, a gente começa a ter uma maior diversidade. Quem tem muita renda acaba tendo quase a mesma saúde que tinha quando era jovem. Agora, quando eu olho para quem está com 80 anos ou mais, quem tem muita renda funciona quase que igual a quem tinha 60 anos, que é o que a gente vê no consultório. Porque os meus pacientes, graças a Deus, podem pagar uma consulta particular, mas é o que eu não vejo na Unifesp, quando eu estou no ambulatório. Conforme as pessoas envelhecem, as necessidades de saúde se tornam mais crônicas, mais complexas, e os modelos de saúde, de cuidado da saúde, que conseguem abranger o idoso de maneira integral e multidimensional, se mostram mais eficazes do que a nossa abordagem muito baseada numa questão única. Né? Eu acho que sou formado nessa geração, são a geração dos consensos e guidelines. Quando eu era residente, se eu não soubesse todos os guidelines de trás para frente, eu não me sentia seguro frente ao paciente. A grande questão é que quando chegava um paciente idoso, era qual guideline eu ia usar primeiro. Se era o de C, se era o de asma, se era o de doença do refluxo, o que eu vou priorizar? O modelo assistencial em saúde ainda está baseado em curar sintomas agudos, em cuidar de maneira desconexa e de maneira fragmentada. Né? Dados da Alemanha, e graças a Deus são os alemães que são bastante ultrapassados, né? No Brasil a gente não faz assim, o impacto da multimorbidade no funcionamento, na utilização e nos custos das instalações de saúde é muito maior do que aquele que é esperado individualmente para cada doença. Então é como se a sobreposição de doenças multiplicasse o custo em saúde. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar,
que os pacientes vão custar cada vez mais caros porque as doenças vão colaborar nesse descontrole. Então a gente precisa de um novo modelo conceitual para fazer assistência à saúde. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde publica o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento. Então ele coloca alguns novos paradigmas e ele coloca que o envelhecimento saudável não é mais um cut-off, mas não é um ponto onde eu atinjo tanto de pressão ou tanto de velocidade de marcha e aí eu sou saudável, né? Ele é muito mais uma trajetória ao longo da vida e ela é baseada na capacidade intrínseca, no ambiente e nas interações da capacidade intrínseca com esse ambiente, que é o que eles chamam de habilidade funcional. A capacidade intrínseca basicamente é o composto de todas as nossas capacidades físicas e mentais sobre as quais eu vou me apoiar durante todo o curso de vida. E as habilidades funcionais são essas, né? Então é a capacidade de suprir as necessidades básicas, a capacidade de ter mobilidade, de construir e manter os meus relacionamentos, de aprender, desenvolver e tomar decisões e de contribuir com a sociedade. Então, para explorar como é que a capacidade intrínseca varia ao longo da idade, combinou-se várias medidas obtidas no estudo SAGE, que é um estudo europeu de envelhecimento, que pegou dados de avaliação física, avaliação antropométrica, avaliação cognitiva e fez um score composto dessas capacidades. E aí o que eles observaram é que quando você olha uma população grande de 20 anos ou mais, não tem um momento em que a gente fica velho, né? E é isso. Olha o tamanho do range, da variabilidade da velhice para as pessoas, né? A gente tem oscilações ao longo da vida, mas não há um momento em que a gente declina abruptamente. Então a gente precisa pensar no envelhecimento hoje e não quando a gente chega numa determinada idade. E aí, para validar a capacidade intrínseca como um modelo de assistência, foram obtidos dados de 2.560 participantes do ELSA, que é um estudo inglês, longitudinal, do professor Matteo Cesari, e ele pegou também dados comumente obtidos das consultas, dados bioquímicos, exames laboratoriais, para tentar verificar se esse modelo seria válido. E aí ele conseguiu agrupar essas medidas em 5 determinantes: determinante cognitivo, determinante locomotor, o determinante sensorial, o psicológico e a vitalidade. Para cada um desses, ele elegeu as melhores medidas dentro daquele estudo. Então, no cognitivo foi a fluência verbal, a memória de evocação e a atenção. No locomotor, a velocidade de marcha, o teste de levantar e sentar da cadeira e o equilíbrio estático. No psicológico, o afeto e o sono. No sensorial, a audição, a visão de perto e visão de longe. E na vitalidade, a força de preensão palmar, medida pelo hand grip, os níveis de hemoglobina, de SDHEA, de IGF-1 e o volume expiratório forçado no primeiro minuto. E o que foi muito interessante? A capacidade intrínseca ela foi capaz de prever a perda de atividades de vida diária, tanto as básicas quanto as instrumentais, e que esse efeito foi muito melhor do que o efeito mediacional indireto pelas comorbidades, ou seja, não era só porque ele tinha comorbidade, mas porque essas comorbidades de alguma maneira interagiam e faziam com que essa pessoa perdesse função. E só o modelo da capacidade intrínseca foi capaz de prever a perda das atividades instrumentais, que são aquelas que a gente usa para manter a independência na vida doméstica. Simplesmente colocar um score de comorbidades, que nem a gente usa, né? Charleston, os Apache na UTI, isso não é capaz de prever como é que a pessoa vai envelhecer. Então, esse modelo mostrou que tem rigor empírico para ser aplicado na pesquisa clínica. A partir disso,
Organização Mundial de Saúde cria uma nova abordagem que eles chamam de ICOPE, que é a atenção integrada para a pessoa idosa. E o ICOPE ele vai ter 2 focos. Né? Ele vai ter um foco na segunda metade da vida, que é onde começam a acontecer os danos que vão comprometer o envelhecimento das pessoas. Então ele começa a trabalhar onde as pessoas têm a perda da capacidade funcional, da habilidade funcional e da capacidade intrínseca. E aí ele começa a pensar em reversão ou desaceleração da perda da capacidade intrínseca e no manejo das afecções crônicas em estágios mais avançados, nos cuidados de longo prazo, que são um problema grave que o Brasil tem, sobre o qual a gente vai ter que conversar seriamente, que é centro-dia e hospital-dia, para que as pessoas não deteriorem as suas funções e como remover as barreiras que impedem que as pessoas tenham uma capacidade e uma habilidade funcional suficiente. Então, a partir desse novo modelo de assistencial, a gente vai começar a desenhar curvas de envelhecimento. Como a gente teve na pediatria as curvas de desenvolvimento, a gente vai começar com esses dados a entender o que é esperado. Então, o meu paciente, o senhor Eduardo, ele está no percentil 75 da marcha. Se ele volta na outra consulta num percentil 50, isso tem que ser um red flag e vai me acender uma atenção de que talvez ele precise do especialista. Porque não haverá especialista para todos os idosos. Né? Hoje nós temos um geriatra para cada 200 mil habitantes. Então, se todo mundo que gostar de geriatria fizer geriatria, ainda assim vai faltar geriatra. Né? Então, todo mundo vai ter que ter noções para cuidar do paciente idoso. A capacidade intrínseca é o foco primordial desse novo modelo assistencial, que é um cuidado centrado na pessoa idosa, e a gente vai ter que obrigar a instalar e aperfeiçoar os cuidados de longo prazo como uma forma de diminuir a progressão das doenças. É isso, muito obrigado. Aproveito para fazer aqui o merchandise do Congresso Paulista de Geriatria no próximo ano. Muito obrigado. Excelente, doutor Eduardo. Muito interessante sua palestra. Você não vai brigar comigo, eu também colei alguns dos seus slides que são importantes, né, para o nosso dia a dia, para a gente repensar os nossos conceitos. Muito legal. Nós teremos, ao final da segunda palestra, um tempo para discussão, então vocês guardem as perguntas. Ok? Então, doutora Alessandra Tiepo, por favor, a abordagem do idoso, por que ela precisa ser global. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço o convite em nome da SBGG. E eu vou falar um pouquinho, completando um pouco o que o meu colega Eduardo falou, sobre a abordagem da pessoa idosa. Por que ela precisa ser global? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, nessa reflexão que nós vamos refletir agora à tarde, refletir um pouco realmente sobre essa complexidade do envelhecimento e a necessidade dessa abordagem ampla. Demonstrar um pouco a importância da avaliação geriátrica ampla, que é a nossa ferramenta de trabalho, e ver esse modelo biopsicossocial na prática clínica nas diferentes especialidades. E também estimular no cuidado centrado na funcionalidade e na qualidade de vida da pessoa idosa, e não nas suas doenças, nos seus números de doenças. Eu sempre brinco com meus alunos que assim, eu não sei quando que a medicina deixou de ser centrada na pessoa, né? Mas a geriatria, ela faz isso com um enfoque muito importante, e vocês vão ver a necessidade que isso se faz. Primeira coisa é o que é envelhecer, né? Envelhecer é um processo fisiológico, ele não tem como ser interrompido. Então a gente aqui, ninguém é anti-aging, tá? A gente é a favor do aging, a gente é pró-aging, a gente não é anti-aging. Né? Então todas as alternativas de anti-envelhecimento, a gente sabe que elas vão esbarrar na fisiologia da pessoa, vai acontecer. E é importante que ele aconteça de uma maneira bem sucedida.
O termo envelhecimento saudável é uma tradução literária, mas na prática a gente usa muito envelhecimento bem-sucedido, que é aquele envelhecimento que o Eduardo falou. A gente quer que o paciente mantenha a sua funcionalidade, a sua autonomia, a sua independência. Isso é importante. E por que a gente tem que ter essa visão global desse paciente? Porque o envelhecimento vai estar, sim, envolvido com vários aspectos. Então, primeiro é o biológico, então seria a sua perda da sua reserva funcional, o aumento da vulnerabilidade desse paciente mediante as doenças que venham a ocorrer no longo da sua vida, alterações psicológicas, adaptação às perdas e às mudanças, que são várias, né, ao longo da vida, e as sociais, aposentadoria, viuvez, isolamento social, redes de suporte que essa pessoa idosa tem. Isso é muito importante. Então, uma coisa que a gente tem que saber e falar todo dia: cada indivíduo vai envelhecer de uma maneira diferente. Ninguém vai envelhecer igual, mesmo se forem gêmeos e que estiverem só na mesma situação, na mesma casa. E aí eu vou falar de alguns mitos. Esses mitos que eu trago para vocês são mitos do envelhecimento, mas de pessoas da área da saúde, não é da população geral. Esses são dados que a gente tirou perguntando para os profissionais de saúde. E o principal: é normal o idoso ficar deprimido? Está quietinho, está triste? É normal, ele está idoso, né? Então esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. A gente tem que ir atrás dessa causa. Não faz parte, a depressão não faz parte do processo natural do envelhecimento. Então, sentimentos de tristeza prolongada, perda de interesse, a gente tem que ir atrás, buscar a causa dessa depressão, dessa apatia dessa pessoa. O segundo: todo idoso vai ter perda de memória. Então começou a esquecer. Quem de nós nunca brincou com um colega, né? Que esqueceu alguma coisa e falou: olha, cuidado com o alemão, não é isso? Então, isso não faz parte. Demência é uma doença, ela tem que ser levada a sério. É claro que a atenção, às vezes, em alguns momentos, tem um comprometimento, ela tem uma mudança de fase, né? Eu faço até uma propaganda aqui. De um livro, Memória, do Ivan Esquerdo. Eu acho que vale a pena a gente ler para ver como que é o processo de memória. É um livro fininho que eu falo que dá para ler no final de semana. Mas quando essa memória está atrapalhando a funcionalidade da pessoa, a vida da pessoa, a gente tem que ir atrás, tá? O idoso não pode fazer atividade física. Muitas vezes eu escuto, né, no consultório, já passou por vários colegas, e aí fala assim: não, olha, o médico proibiu. Mas proibiu o quê? Uma caminhada, uma hidroginástica, um yoga, artes marciais, né? O que ele proibiu? Na verdade, é porque ele não entende, acha que não tem necessidade, não vai fazer diferença. E a gente sabe que a atividade física é super importante em qualquer fase da vida, e no envelhecimento ela não vai ser diferente. Ela vai completar todo o tratamento e até a manutenção da sua funcionalidade. Incontinência urinária normal da velhice. Então, muitos dos nossos pacientes vão dos consultórios com uma queixa que já deve ser difícil a gente falar, né? Deve ser difícil ele expressar para um especialista, um cardiologista, às vezes até um oftalmologista, e falar: olha, eu tenho perda de urina. É normal para a sua idade. Também não é. E hoje existem vários tratamentos que podem contribuir com o tratamento da incontinência urinária. A incontinência urinária é um dos fatores de isolamento social. Como assim? Tem banheiro em todo lugar? Mas como é que eu vou brincar com o meu neto, rir com o meu neto, se eu vou perder urina? Ou eu vou fazer uma viagem que eu tenho que ficar pensando em quantos banheiros eu vou encontrar no meio do caminho? Então a pessoa acaba tendo um isolamento social por uma incontinência urinária que pode ser tratada. Então isso é importante que a gente também tome conhecimento, que não faz parte do envelhecimento. Idoso tem que comer menos. Gasta pouca energia, tem que comer menos. A gente já tem uma alteração do paladar, né? O sabor umami, que é o prazer de comer os alimentos proteicos, já vai desaparecendo com o envelhecimento. Nessa fase, a gente corre um grande risco de uma desnutrição alimentar, porque a qualidade cai. Se o paciente mora sozinho, não tem o prazer, não tem aquele evento social de cozinhar e de comer com seus familiares, com colegas, e acaba levando a um risco de desnutrição na terceira idade. Então a gente tem que lembrar sim que ele não tem necessidade de comer menos. Se ele não tiver uma restrição alimentar por uma
doença, para uma outra comorbidade, não tem essa necessidade de diminuir a ingesta calórica e muito pelo contrário, a gente tem que estimular uma alimentação saudável e adequada nessa terceira idade também. A dor faz parte do envelhecimento, né? Quem de nós não agradece quando acorda com uma dorzinha só? Só uma, né? Então, assim, a gente acaba romantizando a dor. Ah, mas é muita idade, né? Reclama de dor, coitada, tem muita idade. Não está associado. E, de novo, a dor vai ser um empecilho para essa pessoa fazer suas atividades, empecilho para manter. Imagina se ter dor o tempo todo, né? Leva a um estado emocional de baixa estima. Então, a gente tem que valorizar, sim, a dor daquela pessoa idosa, principalmente porque temos tratamento, né? A gente tem que saber a causa e o tratamento adequado para aquela dor daquele paciente. Não vale a pena tratar a doença dos idosos. Então, na verdade, se a gente pegar o fator idade, a gente está tendo uma visão etarista e isso é muito fácil ver na prática da área da saúde. Ah, não vamos tratar essa doença, não vamos fazer essa cirurgia, não vamos ter esse investimento porque ele é muito idoso. E quem trabalha em hospital, se pegar o censo lá hoje, provavelmente, né, 80%, se não tiver uma maternidade, 80% a 90% do seu hospital está acima de 60 anos, seja no centro cirúrgico, seja na UTI, seja nas unidades intermediárias e o pronto-socorro, a gente nem fala isso. Idade não aprende coisas novas, né? Cachorro velho não aprende truque novo, é isso? Coisa horrível, gente. É claro que a gente aprende. Por que não tem um estímulo? O Ikigai. Qual é o seu estímulo de aprender alguma coisa nova? Qual a sua motivação? Né? A dificuldade hoje, eu trabalho muito com tecnologia na terceira idade, o pessoal fala, tecnologia, nossa, telefone, smartwatch, eles não conseguem. Não conseguem porque não tem ninguém que se dispõe a ensinar. Né? É claro que talvez ele não vai aprender de primeiro, porque é uma coisa muito... Mas vai aprender, não tem nenhum motivo fisiológico que faça com que essa pessoa não aprenda alguma coisa nova, uma língua nova, uma tecnologia, até uma profissão nova, né? Vistos que temos as universidades de terceira idade aí abertas e que tenham um bom resultado em termos acadêmicos. É claro que no mercado de trabalho é mais complicado de ver esse resultado das universidades, mas a gente vê um trabalho acadêmico maravilhoso e eles produzem muito. Então, assim, por que não vai aprender por fator idade? E aí, a gente vai mostrar para vocês por que eu tenho que fazer essa avaliação global. Por causa disso. Eles envelhecem diferentes, então pessoas da mesma idade podem ter perfis, capa do livro completamente diferente. Então, dois idosos, por exemplo, com a mesma idade, um pode estar fazendo uma maratona, está subindo o morro, Pico do Everest, e o outro completamente acamado. Então, a gente tem muito isso na saúde, estereótipo, né? Quando você pega um paciente, pega uma ficha lá no pronto atendimento, aí você pega um paciente de 90 anos, 95 anos, com só o nome, seu Ari, tá bom? Você já vai abrindo a porta do pronto atendimento e falando, nossa, vai vir de cadeira de rodas, vai vir acompanhado, provavelmente vai estar complicado. E aí a gente vê um Ari Fontoura da vida, ok? E aí a gente pede, vai vir a dona Maria de 60 anos. Nossa, vai vir sozinha, isso aí que é testado que está trabalhando. Aí você abre a porta e tem uma paciente de cadeira de roda, com gastrostomia, sequelada de 3 AVCs. Então, esse estereótipo que a gente coloca na cabeça realmente não condiz com a realidade de quem atende a pessoa idosa. E por isso que a gente está aqui hoje à tarde ouvindo isso. Então, idade cronológica com idade biológica não são compatíveis. E por isso que a gente precisa ver a idade funcional desse paciente. A gente precisa entender a funcionalidade desse paciente.
panorama demográfico, o Eduardo já retratou bem, né? O Brasil será o 6º país mais envelhecido em 2050, é o que a gente espera. A população 60 anos mais cresce mais rápido que qualquer outra faixa etária. No último censo, a gente já teve a mesma quantidade de pessoas com 60 anos igual a crianças de 12 anos, então já está igualado. E não tem geriatra, né? A gente é uma espécie rara. Apesar de estamos numa sociedade que tem mais de 60 anos, a gente é uma espécie rara. Somos quase 3.200 geriatras no Brasil. O tamanho desse Brasil, adivinha onde que nós estamos, a maioria, concentrados? Nos grandes centros, né? Nas universidades. Então, a gente realmente tem que disseminar o ensino da medicina, da geriatria. Quando a gente fala isso, dentro do MEC tem lá 120 horas de saúde do envelhecimento que tem que estar na graduação da medicina. Só que a maioria dessas horas ela é considerada dentro do internato, que você vai atender idoso, mas não com um especialista do seu lado para aprender a melhor maneira de, vamos dizer, de classificar esse paciente mediante a funcionalidade. Então, a gente vê ali, com essa mudança demográfica, claro, né, vai ter um aumento das doenças crônicas, vai ter um aumento da dependência funcional e uma sobrecarga do sistema de saúde, que eu falei para vocês hoje. Se a gente pegar o censo de qualquer hospital aqui, a gente vai ver que tem mais idosos internados, tá? E essa abordagem global, ela justamente é isso. O idoso tem multimorbidades. Mas ele é atleta, ele é rígido, mas tem uma dislipidemia, tem uma hipertensão, ou tem uma osteoartrose, ou tem já uma alteração da acuidade visual. Então, ele é mórbido mesmo. Tem a fragilidade, socioculturalmente é diverso, né? Cada um vive num espaço social diferente. Então, a gente volta a falar. No modelo biopsicossocial, tradicional, biomédico, é insuficiente. Os guidelines são insuficientes, os protocolos são insuficientes. Como o Eduardo falou, a gente começa por onde? Porque o paciente é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem osteoartrose, tem hiperplasia benigna da próstata, pode ter incontinência. E eu começo por onde? Não dá tempo de eu fazer um protocolo, melhorou, passo para outro protocolo. Então, esse modelo biopsicossocial, ele vai integrar tanto as doenças e as comorbidades que ele tem, mas também o estado emocional, o estado cognitivo e o apoio familiar, a rede social, o suporte que ele tem. E aí entra a avaliação geriátrica ampla, né? Ela é uma ferramenta, ela completa, né? Então a gente pode usar, até multiprofissional, então ela não usa só o médico, mas a nutricionista pode usar, o terapeuta pode usar, o fisioterapeuta pode usar, que é importante para a gente ver a funcionalidade desse paciente. A gente vai abordar a autonomia, poder de decisão e a independência, poder de execução. Então a gente vai ter os componentes clínicos nessa AGA, vão ter as funcionalidades, atividades de vida diária, então eu consigo beber água sozinho, eu consigo levantar da cadeira sozinho, cognitivo, as emocionais, suporte e a nutrição e sensorial. Então, quando a gente faz a avaliação funcional, a gente tem um foco na capacidade de realizar tarefas do cotidiano. A gente vê muitos idosos se arrastando e a família acha que aquilo é uma marcha. Aí ele anda, ele faz tudo sozinho, é muito comum, né? A gente recebeu o paciente, nossa, ele fazia, até chegar no hospital ele fazia tudo sozinho, mas não faz. Né? Se a gente for fazer a avaliação funcional, ele faz. Aí a gente começa a perguntar assim: qual foi a última vez que ele foi ali? Ele pegou o dinheiro, ele foi no supermercado, fez a compra. Doutora, faz uns 10 anos que ele não vai no supermercado. Então tá, quando foi a última vez que ele foi na esquina comprar um pãozinho? Já faz uns 5 anos, né? Não vai sozinho sair de casa. Quando você vê, é um termo que eu não gosto muito, mas ele está restrito ao lar. Ele faz aquele movimento que ele levanta, vai ao banheiro, ainda precisa de uma ajuda e senta para comer, volta para o sofá, volta para a cama. Isso está restrito ao lar. Isso não é funcionalidade. Né? E para isso a gente tem ferramentas, escala de Katz, escala de Lawton, Tinetes, daqui é um curso, tá, gente?
Quando a gente vai falar de cognição, é claro que a gente tem que fazer os rastreios das doenças neurodegenerativas, hoje cada vez mais com o avanço da medicina, avanço de terapias que a gente pode associar. Quanto antes a gente vê as perdas cognitivas, super importante. Então a gente tem o Minimento, o MoCA, o Pfeiffer, que além de tudo junta a funcionalidade com a cognição. Cada um desses instrumentos, a gente não usa todos eles, mas a maioria é para aquela, vamos ver a faixa etária, faixa etária não, mas principalmente o nível de escolaridade desse paciente. Quando a gente fala nível de escolaridade, a gente fala anos de banco de escola. Então tem alguns instrumentos que a gente não consegue falar ou fazer com o iletrado, por exemplo. Né? Avaliação emocional, então manifestações atípicas, né? Então, o paciente tem manifestações atípicas da depressão, a gente lembra do paciente depressivo, aquele paciente no quarto, escuro, chorando. Não é essa a depressão. Ele pode ter uma inapetência, ele para de comer, ele para de ter interesses, como, por exemplo, fazer uma atividade física ou fazer o seu artesanato. E a gente precisa observar essas mudanças bruscas. A apresentação atípica das doenças no paciente idoso é o nosso carro-chefe, né? Então, um paciente com infecção, por exemplo, ele não vai apresentar febre, né? Ele não vai apresentar disúria, ele vai apresentar inapetência ou delírio. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. E para emocional, a gente tem a escala de depressão geriátrica. Social, apoio social, como é que é esse paciente nesse convívio social da família ou da rede, né, da sociedade? Você sabe que a responsabilidade da pessoa idosa é da família, é da sociedade, o Estado está por último, né? Então a gente precisa saber o que está acontecendo nessa vida social dele ali. Então, vulnerabilidade, violência, aquele paciente que parece com hematomas, é fragilidade capilar, mas todo dia, toda semana, no mesmo braço, né, fraturas. Então, a gente também tem que lembrar da violência que esse idoso pode estar recebendo dentro do seu lar. Então, essa rede de apoio é muito importante. Nutrição, sarcopenia e desnutrição, hoje é um carro-chefe, todo mundo falando disso. Então, perda de peso pode ser um sinal de declínio funcional. Né? Então, o paciente que ficou viúvo, depressivo, ou a pessoa que fazia alimentação, a comida dele, não está mais ali presente, ele muda o hábito alimentar, ele pode levar a um risco nutricional super importante. E aí, para isso, a gente tem também uma avaliação nutricional. E circunferência de panturrilha, que hoje é um carro também que mostra a perda da musculatura. Então, a gente tem uma panturrilha normal de 30 a 40. Né? Então, aquele paciente que eu falei que chega no consultório, a família fala, não, faz tudo desde ontem. Nossa, ontem ele estava bem, fazia tudo, doutora. Você vai lá, tem uma circunferência de panturrilha de 20. Eu falo, não fazia não, moço. Não dava para fazer tudo, não. A polifarmácia, né? Então, assim, hoje a pessoa idosa é a mais vítima da polifarmácia, principalmente que tem múltiplos profissionais envolvidos ali no atendimento. Ninguém mexe na receita de ninguém, não é isso? Ninguém mexe na receita de ninguém. Então, a gente vai só sobrepondo, né, aquela medicação. Então, a cascata iatrogênica simplesmente faz parte da vida da pessoa idosa. Então, a gente fazer desprescrições é uma coisa super importante. Então, eles nem sabem por que ele toma mais. Ele está fazendo, com 90 anos, ele está fazendo quimioprevenção primária com AS ainda, né? E aí está sangrando, está com a hemoglobina de 8, mas não sabe por quê. Então, a gente precisa também avaliar a polifarmácia. A fragilidade, a gente tem os critérios de Fried, que vai ver perda de peso, não intencional, fraqueza, lentidão, cansaço, baixa atividade física. A gente só vai ter um pouquinho mais, porque a gente está sem o terceiro palestrante, a gente vai continuar um pouquinho. Então, a identificação precoce, a gente pode fazer intervenções, né? E a intervenção é multidisciplinar, então é atividade física, nutricionista, é o médico, é melhorar a medicação desse paciente. E aí a gente cai nas síndromes geriátricas que estão conhecidas, né? Então, eram 5 Is importantes, que era a instabilidade postural, as incapacidades cognitivas, a iatrogenia. E hoje a gente avançou um pouco, porque a gente viu que algumas dessas síndromes, elas tinham uma concluência. Então, a gente começou a mudar, virou os 5 Ms.
né? Então, quais são os M's? A mente. Então, vai entrar todas as depressões, as demências e tudo que pode estar envolvido ali, as doenças psiquiátricas, porque a gente está falando de geriatria, mas se eu falar, sei lá, 15 anos, a gente não tinha as doenças. Era muito difícil ter as doenças psiquiátricas que avançavam na terceira idade. Hoje a gente tem até as síndromes, né? Então, o paciente com síndrome de Down, a gente já atende na geriatria. Mobilidade, então tudo que envolve mobilidade, queda, risco de queda. Queda é um fator que a gente viu vários artistas, né, ultimamente caindo e chegando a falecer por causa de queda. E queda é um sinal de alerta, queda não é próprio do envelhecimento. Caiu, a gente tem que descobrir por que está caindo. Principalmente se cai em casa, a pessoa mora 40 anos ali, desvia 40 anos daquele piso, daquele degrau, por que está caindo agora, né? A gente vai ver as medicações, multicomplexidade, o que é mais importante para aquele paciente. Né? Esse é um aspecto que a gente vai envolver desde a espiritualidade. O que é importante? Às vezes, a importância para aquele paciente ali não é tratar, talvez manter os níveis glicêmicos dele, mas sim que ele faça cirurgia oftalmológica da catarata agora, para ele poder ver o neto na formatura. Então, a gente vai trabalhar juntos, né? O paciente é um ator importante nesse planejamento da saúde e do plano terapêutico dele. E aí, por fim, é claro, a gente está na última fase da vida, a gente também tem que falar de cuidados paliativos. Amanhã de manhã eu convido, a doutora Rosa Marie vai estar aqui de manhã falando só de cuidados paliativos, mas eu pego uma falinha dela. Então, a gente tem que trabalhar isso também, né? Falar sobre cuidados paliativos, envolver a família e até o próprio paciente, as diretivas antecipadas de vontade. Você tem vontade de ser submetido a tais procedimentos, caso você venha a não poder decidir? Então, isso é um fator importante também para que ele tenha um envelhecimento bem-sucedido. A importância do trabalho em equipe. O geriatra não trabalha sozinho. A gente veio em 2 geriatras aqui porque é um congresso médico, mas geralmente a gente está, né, no nosso congresso, a nossa sociedade, uma sociedade mista, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Todos os profissionais que trabalham com envelhecimento, estudam o envelhecimento e têm o envelhecimento como seu carro-chefe de trabalho. Então, o geriatra vai trabalhar com todas essas comorbidades, com esse paciente complexo, tentando buscar aquele envelhecimento bem-sucedido. A gente vai trabalhar, sim, uma equipe multidisciplinar. A comunicação entre os especialistas também é essencial. Então, se algum colega receber uma cartinha minha, eu receber uma cartinha do Eduardo, aceite de bom coração. A gente manda, né, umas cartinhas, fala, olha, esse paciente nessa situação, vamos tentar fazer de uma outra maneira a medicação ou tentar uma outra terapia? Porque a gente está vendo esse paciente globalmente, onde ele está inserido dentro da nossa sociedade. Aqui eu trago só algumas particularidades por especialidade. Então, o cardiologista ele vai ter um ajuste de metas de controle pressórico do ICC em idosos frágeis. Talvez não condiz com a funcionalidade daquele paciente. O ortopedista vai pensar na reabilitação pós-fratura, o risco de quedas. O psiquiatra no manejo de delírio, depressão, endócrino, foco nas metas glicêmicas rígidas, né? E em neurologia na reabilitação do AVC. Só que tudo isso pode estar num único paciente. Então, a gente vai atuar de uma forma transversal. A gente vai passar por essas especialidades e mostrar ali e tentar trazer para o paciente o que é melhor para naquele momento. Um caso clínico só ilustrativo, pequenininho, só para a gente pensar um pouquinho, né? Uma idosa com dor lombar, uma polifarmácia, depressão e quedas. Se a gente for atendida num pronto atendimento, a gente vai dar o foco na dor dela, né? E provavelmente essa dor vai desencadear uma medicação que vai melhorar e provavelmente daqui uma semana, 15 dias ela volte. Quando a gente fala nessa abordagem global, a gente vai pensar sim no manejo da dor. Claro que a gente tem que tratar a dor, mas a gente vai pensar nesse ajuste medicamentoso. Será que está necessário toda essa medicação que está com ela? Na reabilitação e que suporte psicossocial ela tem. Será que aquele momento de dor dela talvez não seja aquele momento de atenção? Olha, estou com dor, preciso de um pronto-socorro. E aí a família, ó, pronto-socorro a gente vai. Levar para tomar um café no Starbucks talvez não dá, mas
Ó, para ir no pronto-socorro a gente vai, né? Então a gente vai pensar assim, em melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida, seja qual fase do envelhecimento ele esteja, né? E quais são essas barreiras para essa abordagem global? Primeira coisa é o tempo curto nas consultas, né? O doutor Eduardo falou, a gente trabalha no sistema público, a gente trabalha no particular. É diferente? É diferente, é muito diferente, né? Então, não importa, porque tem paciente idoso que dá para fazer consulta 10 minutos. Mas tem outro que vai precisar de 1h40, a gente vai dividir aquela consulta em 2, 3, porque não adianta você abordar tudo de uma vez só, né? Falta de formação em geriatria. Não só, estou dizendo o geriatra em si, mas que tem essa visão no academicismo, né? A gente dá aula para graduação, eu dou aula no 7º período, dou aula no internato, e eles veem o envelhecimento de uma coisa muito longe, eles têm 22 anos, 20 anos, nem envelhecimento, nem sei o que é isso, né? Passa rápido. Resistência da interdisciplinaridade, como é que eu vou falar para o fisioterapeuta vai me ensinar o exercício, a fono vai falar para eu olhar a disfagia, então essa dificuldade das profissões também em fazer essa integração com o foco único do paciente. E uma dificuldade estrutural do sistema de saúde. Talvez seja mais fácil uma cirurgia, alguma coisa, do que realmente uma consulta com o geriatra e principalmente com uma equipe multidisciplinar que possa levar esse envelhecimento bem sucedido. Voltei. Vamos lá. E aí, para começar na prática clínica, a gente tem que pensar assim, incorporar uma visão funcional em qualquer consulta. Eu tive um exemplo dentro de casa, meu pai precisava fazer uma prótese de fêmur e o ortopedista, ele observou que ele estava com dificuldade de visão. Aí ele falou, mas eu estou esperando a cirurgia de catarata, eu vou fazer catarata. Ele falou, então o senhor vai fazer a catarata primeiro, porque ele ia perder a prótese dele, né? Depois a gente vai fazer a cirurgia de fêmur. Então, essa visão, que eu fui parabenizar, é claro, né? É muito importante. Será que aquele procedimento que eu estou propondo é aquele momento que eu tenho que fazer? É aquele momento que ele precisa fazer? Então, ele percebeu a funcionalidade, né? Usar instrumentos simples, a gente pode, ou até uma observação clínica. Poxa, aquele paciente que está vindo com uma órtese, uma bengala, um andador, será que ele tem risco de queda? Né? É tão empírico, é claro que ele tem risco de queda. Então a gente vai evitar, por exemplo, pedir teste ergométrico para quem usa bengala. Não, uma boa, né? Assim, eu acho essencial, né? Evitar a polifarmácia. Por que ele precisa tomar aquele medicamento? Ou perguntar para o paciente, por que o senhor está tomando esse medicamento? Não sei, doutor, não sei. Né? E às vezes está tomando subdoses, várias subdoses, às vezes até da mesma classe medicamentosa. Né? Encaminhar para uma avaliação geriátrica quando possível, sim, a gente também agradece, né? Agradecemos, e participar de redes colaborativas, como essa, por exemplo, né? A gente vem divulgar o que é a intenção de um envelhecimento bem sucedido para os pacientes, que todos nós, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, e os nossos pacientes estão lá, a maioria deles estão lá. Né? Eu ainda estava falando que eu brinco com meus alunos, que eu falo assim, quem acha que não vai atender, primeiro de já, quem acha que não vai atender idoso? Aí sempre tem um. O que você vai fazer? Neonatologia, pediatria. Eu falo, mas quem que vai levar Enzo e Valentina na consulta? E se a avó estiver com alguma alteração cognitiva, você não vai conseguir fazer seu tratamento do Enzo e da Valentina não, gente. Só que pasmem, Enzo e Valentina já estão na faculdade de medicina, tá bom? E concluindo, então, idoso não é apenas um paciente com múltiplas doenças, é uma pessoa com história, contexto, desejos, e a gente precisa ouvi-los. Muitas vezes se o paciente idoso vai acompanhado no consultório, a gente pergunta para o acompanhante o que ele tem, né? Então, o idoso está ali, você pergunta para ele, fala assim, o que o senhor tem, o que o senhor veio aqui hoje? Na verdade, se ele permitir, o acompanhante pode continuar na consulta, né? A abordagem global, com certeza, vai melhorar o desfecho, vai reduzir a internação e as iatrogenias que acontecem nessa fase da vida. E todo profissional de saúde tem esse papel no cuidado centrado na pessoa idosa. Gostaria de convidá-los, então, para o ano que vem, de 9 a 11 de abril, o GEP, que é o nosso Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. E, mais uma vez, agradecer a todos. Obrigada. Algumas perguntas. Quem da plateia? Eu fico vendo assim, né, eu já vou lá com 40 anos de estrada, como as coisas mudam.
na vida da gente. As especialidades mudam, né? Há um tempo atrás a geriatria ela foi quase colocada de lado como especialidade, e agora ela volta com a força total, com a visão assim, o que me lembra daqueles médicos mais antigos que sabiam tudo da vida do paciente, né, não? A sua casa, etc. Então eu acho que na geriatria está tendo muito esse resgate desse médico, digamos assim, mais antigo. Acho que o geriatra ele vem muito em consonância com aquilo que a gente fala hoje da slow medicine, né? Então, assim, a gente acaba sendo mais efetivo muitas vezes porque a gente se propõe a ter mais tempo para ouvir. E ouvir também é alguma coisa que a gente tem que ensinar às novas gerações. Eu acho que eu ainda tive professores muito antigos, né? Eu sou formado na Escola Paulista, tenho um pouco mais da tua metade de carreira, Itamar. E eu ainda tinha um professor que assim, era semiologista puro e era capaz de falar assim, olha, a área valvar descrita no eco está errada, né? E entrar a porta dentro do setor de ecocardiografia, pedir para refazer o exame. Então, isso só é possível se você se propõe a estar ao lado do seu paciente, né? A gente muitas vezes, seja por pressão financeira, seja por dificuldades próprias, seja por tabus, por uma mentalidade às vezes um pouco errada, às vezes opta por estar em frente ao paciente, né, e não próximo ao paciente. Então você quer uma distância regulamentar, é bom que a mesa ali não permite que a gente tenha muito contato. E eu tinha um professor que falava de uma maneira jocosa que geriatria era dose pela metade, o acompanhante sempre tem razão e um beijinho na vovó. Isso pode ser verdade, né? Às vezes a gente vai precisar usar a dose pela metade, mas a gente vai ter consciência que é a maior dose tolerada, né? O acompanhante às vezes tem razão, às vezes não tem, né? Eu brinco que geriatria é uma no cravo, outra na ferradura. Às vezes a gente dá razão para o paciente, às vezes a gente fala, olha, quem tem razão é o seu acompanhante, muitas vezes porque o paciente que envelhece às vezes perde o insight para tomada de decisão, e isso é importante para a gente. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que beijo as minhas vovós sim, né? Abraço, porque o afeto tem um grande poder de cura. E às vezes a gente, querendo fazer ciência, a gente esquece que a gente é latino, a gente precisa de contato físico, de contato social. Todo mundo passou por uma pandemia e sabe o que foi ficar afastado das pessoas, né? Inclusive, a pandemia para a gente que foi geriatra foi uma maneira ótima da gente ganhar dinheiro, né? Porque a gente fez bastante domiciliar, coisas que as outras especialidades não são acostumadas, mas foi trágico para o custo de vida dos nossos pacientes, porque a gente pode falar que 80% dos nossos pacientes desenvolveram algum distúrbio cognitivo ou afetivo. Então, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, ou converteu o comprometimento cognitivo leve que estava estável há anos numa demência. Então, assim, o ser humano é gregário e a gente é uma especialidade que gosta de estar com as pessoas, né, com os colegas, fazendo mediação de conflito, né? A gente perde muito tempo da consulta fazendo mediação, mas eu acho que é isso mesmo, Itamar. A gente não consegue tomar decisão no consultório sem biografia. E eu gosto de dizer que geriatria eu falo isso para os meus alunos e residentes, a gente precisa ser agressivo no paciente agudo, porque ele não tem reserva, ele não vai ficar esperando a gente ser titubeante na tomada de decisão, mas conservador no paciente crônico, né? Vamos no tempo das coisas, né? E isso eu acho que é uma arte mesmo. Acho que a vantagem de fazer geriatria é que, como o nosso paciente não está no consenso ainda, a gente conserva a arte da medicina. A gente não é tão compelido pelo guideline.
Não temos nenhuma pergunta. Vocês podem perguntar de qualquer coisa em geriatria. Só contextualizando, eu sou cardiologista intervencionista. E a nossa especialidade, ela cresceu muito, não só na doença coronária, mas na doença estrutural, as doenças valvárias, e a gente tem tido um impacto importante em qualidade de vida e sobrevida, especialmente nesse perfil, nesse cenário de pacientes mais idosos. Mas eu queria dizer para você o seguinte: recentemente eu estive em Vancouver, no St. Paul Hospital, que é um hospital público, 1.800 leitos. E eu acho que muitos aqui já ouviram falar da técnica de TAVI. E uma enfermeira, o grupo de enfermagem lá é muito atuante. O que eles fizeram? Eles viram que esses doentes mais idosos que eram submetidos a TAVI, o excesso de carinho da família por ter uma doença, etc., diminuía a atividade física desses idosos, e o impacto desses pacientes eles morriam depois, ou tinham muita complicação por infecção, etc., etc., e acabavam morrendo. Aí o que eles fizeram? Assim, a linha de cuidado. Então o doente faz o procedimento, como nós fazemos hoje, com anestesia local, sedação levíssima. O doente tem que ir embora para casa em 2 dias andando, 4, 6 horas depois o doente tem que estar sentado. Porque se você manda o doente para a UTI deitado, ele fica deitado. Então ele tem que ir sentado, está bem, fez bem, como a gente está fazendo hoje, a técnica está bem dominada. O doente tem que sentar, porque isso te dá a vida, a visão da família, a visão do colega, a visão da instituição é diferente. Então eles fizeram uma curva que mostrou que depois que eles adotaram essa linha de cuidado junto com a família, volte a andar, volte a caminhar, comida, né? Comer proteína, né? Não é isso, doutora? Como você disse, eles ficam acabando com as carnes do povo, não pode, né? Aí, você aumentou a sobrevida desses pacientes, né? Então, como você diz, o doente agudo, nós atuamos muito em síndrome coronariana aguda. O pessoal, não, está com dor, deixa infartar, deixa. Não, você se atua, você recupera. Se você deixar, aí o carro anda e você não volta mais. Então, aqui tem uma pergunta aqui, eu vou abrir para vocês. Oi, meu nome é Kênia, eu não sou geriatra, sou médica de família, mas isso mesmo, a gente tem bastante contato com pessoas 80 mais, 90 mais. E, sendo médica de família, trabalho no SUS. Queria saber de vocês, se vocês já atuaram no SUS, porque eu tenho muita dificuldade em questão de tempo. Como lidar melhor com o tempo com os pacientes geriátricos no SUS? A gente atua no SUS, né? Tanto eu como o Eduardo. A maioria dos geriatras tem algum vínculo com a universidade, que tem ambulatórios especializados, né? No ambulatório de universidade, às vezes a gente consegue ainda manter um horário, um aumento da consulta, vamos dizer assim, mas não passa de meia hora, né? Eu acho que se restringe a meia hora. A gente fraciona o atendimento. Então a gente faz por uma programação, ver o que é mais importante, né? O que a gente pode atuar naquele momento e fraciona, mas sem perder a essência de ter essa avaliação funcional. Não tem como o paciente passar sem uma avaliação funcional, uma avaliação cognitiva. E nesses serviços, principalmente como tem residente, alunos, às vezes a consulta demora. A marcação é de meia hora, mas a consulta demora, né? Então ele tem esse respaldo, essa avaliação funcional, sim. A residência de medicina de família passa geralmente com a gente, né, no ambulatório. Que eu sempre falo assim, eu acho que a essência não era só passar no ambulatório, era passar um pouquinho também dentro da enfermaria para ver o que a gente faz ali que vai refletir no ambulatório, que vocês vão pegar no ambulatório, esse paciente pós-alta e tudo mais. Administração de tempo a gente faz bem também, né? Eu acho que a gente consegue nesse sentido de ver o que é mais importante e fazer esse fracionamento sem perder a essência e sem pegar todos os pontos necessários ali da avaliação. Deixa eu só complementar. Eu sou gestor de uma unidade pública, que é um centro de referência de idoso, o Amidoso Sudeste, que fica lá na Vila Mariana. É uma dificuldade para a gente manter um tempo de consulta adequado. Alguma
Alma contou uma história de que a OMS recomenda 15 minutos. Né? Mas eu acho que assim, nem o Hipócrates sabe onde está esse documento da OMS que recomenda isso, sobre o qual se baseia o Ministério. De fato, se você pega um idoso frágil, 15 minutos, você já perdeu 5 só na maneira como ele entrou no consultório, sentou na cadeira, levantou da cadeira, sentou no divã, levou do divã e voltou. Né? Então, o que faz a maioria dos médicos? Já suprime o exame físico. Né? Então, eu peço o exame, o que tiver alterado no exame, depois eu dou uma checada. Né? Isso está errado. Né? Não vai ter nenhuma sociedade que vai dar endosso para a gente. E se você for no conselho e tiver lá, não tem exame físico, está errado. Né? O Código de Ética coloca, a gente tem que examinar os nossos pacientes. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho, e acho que a pressão sobre o serviço público é ainda pior, porque a gente, quando você fala assim, eu tenho o grande consumidor de consulta é o idoso. Né? Isso é inegável na nossa realidade de clínica. E aí, se você faz um tempo de consulta amplo, você aumenta a demanda. As pessoas esperam mais por uma consulta. Mas o que está errado? Está errado a maneira como a gente faz gestão dos casos. Por quê? Porque quando eu penso no sistema público, né, eu estou pensando que o meu paciente, ele não está somente com o médico. Ele tem um time no qual se baseia. Então, teoricamente, você tem um time que acolhe a demanda desse paciente e prioriza os pacientes. Né? Então, você teria aquela coisa... A gente sabe que já foi tentado 1000 modelos, né? Tentar fazer a agenda branca e a agenda amarela dos pacientes na UBS, para ter metade ser agendada, metade não. Mas eu acho que assim, a sociedade tem como uma das metas levar para o Ministério a questão de que idoso precisa ser atendido em mais tempo. Né? E a remuneração das unidades tem que ser diferente pelo atendimento do idoso, porque se o oncológico tem uma remuneração diferente, se o psiquiátrico tem tempo de consulta diferente, o neurologista tem diferente, eu acho que a gente também se inclui. Tem uma pergunta ali, por favor. Olá, me chamo Davi, sou acadêmico de medicina, estou no 12º período, e eu acredito que atualmente a gente está passando, gosto muito de estudar aspirante à docência também, frequento muito congresso para educação médica, e eu acredito que o Brasil atualmente ele passa por um momento meio de crise ali curricular, atualização curricular. Eu queria ver um pouco a visão de vocês enquanto geriatras, enquanto professores também, docentes, quais são os principais desafios no estudo da geriatria e na formação desses novos médicos no mercado. Eu vou dar um exemplo pontual, sem ser muito prolixo na minha fala. No meu currículo eu tive saúde do idoso como disciplina, geriatria. O novo currículo que está vindo agora na minha universidade já não tem mais. Vai ver dentro de medicina de família e comunidade. E a gente vê falas como, por exemplo, a que a professora citou, de que idoso fica muito distante da realidade dos recém-formados. E como é que a gente pode, enquanto médico, lutar para melhorar em discussões públicas, assim, falando? Obrigado. Eu acho que é uma luta tanto da parte acadêmica, também a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente tem uma participação nisso, a gente tenta estar envolvido nessa formação curricular. Existe dificuldade, muitos dos cursos que têm saúde do idoso não é dado por geriatra, a disciplina. Então aí já é um outro viés, né? Também que aí não vai fazer talvez tanta diferença na vida acadêmica ou na formação. Esse é um principal ponto. É difícil, se a gente está falando de 3.200 geriatras, imagina quantos deles são professores. Né? Eu não tenho nem ideia, mas deve ser a minoria. Aliás, se tivesse chamado algum geriatra para vir aqui hoje, ele vai, não, pelo amor de Deus, ele não vai dar aula. Né? Então, assim, é a minoria que ainda é professor. Mas, sim, a universidade também tem que ter essa visão. Então, ela também tem que ser multiplicadora desse conhecimento. Né? Então, a gente pode usar hoje, por exemplo, as teleaulas, né? Mas dadas por geriatra, que tem esse foco, mas tem que ter uma carga horária mínima com essa visão focada no paciente idoso, centrado e dado por geriatras ou especialistas em gerontologia. Não temos como abrir mão disso, porque a visão é diferente. Né? E vai fazer diferença na sua formação lá, e atendimento, e pronto atendimento e na assistência. Pessoal, infelizmente o tempo está esgotado. Foi uma mesa maravilhosa.
agradecer a Alessandra e Eduardo. Eu acho que se eu pudesse encerrar com buscar uma frase, essa não é uma causa médica. Eu acho que isso é uma causa da sociedade. E essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Isso depende de nós, a nossa capacidade de reverberar essas ideias e construir durante nossas vidas. Afinal de contas, já bati na porta dos 60 mais, né, e me sinto totalmente incluído nessa nova, eu vou dizer nova perspectiva, né? Não tão nova, mas nova perspectiva que nós temos que ter como indivíduos e novamente como sociedade. Então, muito obrigado a vocês, que continuemos, parabéns à MB por trazer esse tema, vamos fazê-lo mais central ainda, inclusive nas nossas especialidades, subespecialidades ao qual nós fazemos parte. Obrigado, pessoal.